Boa noite a todos. Então, seja bem-vindo, Silvio. Vamos ver Alegria. se você consegue. Baixa um pouquinho, que eu só vejo que Estou isso ajustando aqui. Pronto, assim fica melhor, não é? fica melhor. Fica isso. Muito bem. A Karen já entrou, já está entrando as pessoas. Então, vamos começando pontualmente às 7 horas. Aquelas pessoas que estão chegando, sejam bem-vindas para mais um encontro, né, do mês, com um tema muito interessante. Né? O tema de hoje, a gente andou conversando um pouco e tem coisas muito interessantes aí para o Silvio compartilhar com a gente. Então, eu sou a Márcia Lucena, né, sou parte da equipe da ELEB, da Escola Livre de Estudos Biográficos, e faço a moderação aí das lives, né, da ELEB. A cada mês tem um tema, e hoje o tema muito interessante, autoconsciência e sua relação com as histórias de vida, porque tem a ver com a tese que o Silvio trouxe, né? Apresentou e apresentou com muito sucesso. Então, Silvio, se apresenta para o grupo. Eu sou Silvio Inácio, tenho como formação básica a psicologia, né, já há 34 anos de atuação, sou aconselhador biográfico pela Turma 10, né, a ELEB São Paulo, e estou com 61 anos, né, 62 aí pertinho, chegando, incompletos, e uma alegria estar aqui com vocês, né? A vida me deu a oportunidade de fazer várias outras coisas, mas o que me move hoje é o aconselhamento biográfico, a psicologia. Sim. Você é da turma 10, eu sou da turma 11, uma depois da sua. Olha só, muito bem. E hoje você está morando em Portugal. Isso, estou falando de Aveiro, Portugal, aqui mais para o norte, perto do Porto, não é? Onde já vivo há 5 anos. Né? E aí você tem hoje a casa do biográfico, né? Assim? Não é isso? Isso, a nossa empreitada aqui. Eu costumo brincar, Márcia, que eu vim para cá achando que buscando uma vida mais tranquila, e realmente é uma qualidade de vida para quem tinha o ritmo que eu tinha em São Paulo, ali perto da Vila Madalena, né? Para ter uma ideia. Então, Sim. mas Nossa, desde a dá água para o pandemia, vinho. desde a pandemia, quer dizer, as solicitações e aquilo que veio, eu retomei um ritmo de trabalho, o que é muito bom. E a Casa do Biográfico, uma vez que a gente, ao desenvolver o trabalho biográfico aqui, encontramos as oportunidades e um certo desconhecimento desse trabalho, né? E assim, fomos muito bem recebidos sempre. Foi o que ensejou, então, a criação da Casa do Biográfico, né? Onde a gente tem hoje, aliás, já vão ser 4 anos praticamente, né? Sim. Estamos realizando, com a supervisão do Dr. Ronaldo Pelato, a formação de aconselhadores aqui em Portugal, né? Que legal. Isso é muito bom, né? Saber tem um núcleo bom. Eu tenho tinha uma paciente que hoje está no Goetheano, né? Ela estava fazendo a pedagogia, então tem um núcleo bom aí, né? De antroposofia. Pequeno ainda, não é? Se nós ficarmos comparando com São Paulo, tudo é muito pequeno, claro. Mas, aliás, a Casa do Biográfico e grupos de estudo que estamos fazendo já há alguns anos, né, e uma série de iniciativas, dizem muito respeito a isso, que nós temos na Casa do Biográfico essa missão de levar esse impulso da doutora Gudrun para a maior quantidade de pessoas possível, né? Então, nós fazemos o atendimento, como se a Casa do Biográfico fosse não é? Um grande guarda-chuva, mas temos a formação, né? E uma série de outras iniciativas, tendo por base a biografia humana, né? Procurando tornar lá viva, não só o trabalho biográfico, mas a antroposofia, trazendo de uma forma bem prática para a vida das pessoas, para melhorar
a qualidade de vida das pessoas. Legal. Ô Silvio, e esse foi o tema da tua tese. Conta um pouquinho como é que você chegou, né, a esse tema, a essa tese, como é que foi esse início que tem a ver com o teu movimento aí em Portugal, né? Isso que a gente estava como profissional da psicologia, e como é que foi como é que foi a escolha desse tema para fazer uma tese? Bom, a escolha do tema certamente, né, tem a ver com a minha própria história. Começa por aí, com a minha própria biografia, com crise de desenvolvimento, um amadurecimento precoce, por questões, enfim, inerentes à minha própria biografia e perceber ao longo da minha vida, já bem maduro, né, que aquilo que muitas pessoas tendem a ter como um problema, eu procurei tê-los como oportunidade, né? Em boa parte da minha vida. Isso tem razões muito específicas e a própria formação e o exercício da profissão, posso dizer, né, de aconselhador biográfico, me trouxe a oportunidade de efetivamente compreender o trabalho biográfico que nós, aconselhadores, realizamos como uma ação salutogênica, não é? Uhum. Como algo que traz saúde para a vida das pessoas, que permite o resgate e a ressignificação de vários aspectos da vida, transformando a vida das pessoas. Então, o tema, ele surge no momento em que, desde que a gente chegou aqui em Portugal, 2019, efetivamente, os meus principais, assim, um grande foco era, estou aqui em um outro país, vou viver de acordo com as leis do país. Quer dizer, sempre tive a preocupação de garantir, do ponto de vista de ter uma atuação profissional que estivesse plenamente alinhada com as exigências, né, locais aqui. Por isso, eu iniciei aquele processo que a maioria das pessoas que vem para cá faz, de validação do diploma, buscando cumprir as etapas necessárias para essa inserção. Eu nunca parei de clinicar, nunca parei de fazer o que eu já fazia no Brasil, né? De aconselhamento biográfico também, mas no decorrer desse percurso, especialmente por conta da atuação profissional como psicólogo, as tratativas com o que seria o CRP do Brasil, né, que aqui chama-se Ordem dos Psicólogos de Portugal, reacendeu em mim o interesse por aprofundar os estudos, me levando à decisão de ingressar, de fazer um mestrado. Na verdade, foi esse o caminho, né, mais fortemente chamado, o chamado veio por aí. E essa escolha foi motivada, portanto, tanto pelo meu compromisso, né, em me aprimorar continuamente, né, essa prática. Eu já tinha iniciado, mas não tinha concluído um mestrado no Brasil, e também pela oportunidade de trazer e levar esse tema, né, na verdade, para dentro da academia, né? Por perceber um desconhecimento muito grande, as pessoas vêm por indicações, e sempre uma grata surpresa, tanto para mim como para a Regina, que é da turma 12, né, minha esposa, de que nós recorrentemente temos indicações, mas quando você fala, né, em questões assim, às vezes para um lugar onde você está escrevendo uma iniciativa profissional, e aconselhador biográfico, as pessoas olham, mas o que é isso? Né? E o que vocês fazem afinal? E nos deparamos muito fortemente com esse desconhecimento aqui. Então, aí eu vejo, mais uma vez, uma oportunidade. E ao realizar o mestrado, quer dizer, por ter uma aceitação muito grande do nosso trabalho, as pessoas costumam usar uma expressão interessante, eles falam, vocês brasileiros são fora da caixa, né? E eu pessoalmente, que tenho tantas outras formações, e quando estou com outro, buscar esse repertório, né, e trazer o aconselhamento biográfico da forma como nós fazemos é algo efetivamente novo aqui. Então, esse conjunto de aspectos, né, me levou a conceber esse olhar, né, para o impacto dessa pesquisa
autobiográfica, né? Muitas coisas do título da dissertação tem a ver com as normas acadêmicas, né? Então, essa autopesquisa, né? A pesquisa biográfica e a autoconsciência em relação à sua própria história, em relação à sua história de vida, no desenvolvimento de senso de coerência, né? E na promoção da saúde. Esse é o tema que eu levei para a academia, e através de um estudo de caso, a metodologia, uma pesquisa qualitativa, tive a oportunidade de apresentar um caso, né? Um atendimento biográfico, e todos os conceitos que embasam, né, da antroposofia, que embasam o trabalho biográfico. Então, eu tive duas, em termos de conceituação teórica, trabalhamos, então, com a biografia humana, com a sua metodologia, todos os princípios, né? A antroposofia, com a sua fundamentação básica, foi toda apresentada nessa dissertação, e também a salutogênese, que vem pelo Aaron Antonovsky. Então, esse é o trabalho que foi levado para a academia, e através do Antonovsky, essa possibilidade de mostrar aquilo que é a salutogênese, né? Para quem, que eu acredito que não, né? Quem está aqui assistindo, mas tem algum desconhecimento, Aaron Antonovsky é o responsável, quem cunhou esse nome, que significa essa busca que ele empreendeu a partir da sua própria história de vida, de quais são as forças que atraem saúde, que trazem saúde para a vida das pessoas. O que é o oposto da patogênese, que olha para a doença, né? Esses conceitos estão na base do trabalho que a gente teve a oportunidade de desenvolver, e eu considero que foi um feliz encontro, né? Tivemos aí um bom resultado, né? Foi por aí esse caminho. Esse começou em 2022, Márcia. Aí, Isso. Eu ia te perguntar quanto tempo levou isso, esse trabalho, essa tese aí. A gente fiz direitinho, né? Como bom filmático, bem processual, né? Teve toda uma fase de estudo, de efetivamente frequentar banco de escola mesmo, na Universidade do Porto, né? De estar cursando, e depois a fase de uns 8 meses, 9 meses de escrita, né, da redação da dissertação e a defesa posterior, que foi agora no início deste ano, né? Então, foi um percurso longo, bastante desafiante. Tive questões onde eu acho importante dizer isso, até porque tem colegas que estão tanto no mestrado como no doutorado, né? Como a Karina, que, assim, as pessoas na vida, no mundo acadêmico, digamos, têm um olhar avesso, né, para a antroposofia. Vou usar uma palavra que é forte, mas ela é real, é ignorância, né, pelo desconhecimento mesmo do que é a antroposofia, né? A gente, não que eu tenha pleno conhecimento, a gente sempre continua estudando. Sim. Mas as pessoas têm um olhar assim enviesado, um olhar de desconhecimento, muitos questionamentos, e consideram uma certa, por isso a palavra ignorância, né, um distanciamento daquilo que a antroposofia traz, e especialmente pelo aspecto de ser traz aí uma filosofia, quer dizer, uma forma de olhar para o ser humano que considera um ser humano trimembrado, né, com corpo, alma e espírito, né? E isso, de uma certa forma, num país como Portugal, que viveu tudo o que viveu, com uma incidência tão forte, né, de outra cultura, mais ligado a um outro tipo de religiosidade, eu posso dizer, e não espiritualidade, mas uma religiosidade, olham de uma forma um pouco distante. Então, foi muito desafiante, eu não conseguia orientadores, as pessoas efetivamente não assim, demonstraram um distanciamento, e isso culminou em que eu tive uma orientadora da universidade, que foi muito pela experiência que ela me deu a oportunidade de apresentar a biografia. Eu dei, na verdade, foram 3 aulas na universidade a respeito, para apresentar, né, a biografia humana. Fiz várias práticas que a gente faz na formação, enfim, colocando
o desafio deles olharem para momentos específicos de crises biográficas, e eu sinto que isso a cativou. Ela efetivamente a cativou. Eu tive a oportunidade de contar um pouco mais em detalhes para si, mas isso fez com que ela, aos 56 anos, veja, ela aos 56 anos, se apresentou para mim, que me foi uma grande surpresa, muito emocionada, falando isso eles usam uma expressão aqui em Portugal muito interessante, quando gostam de algo, dizem aqui isso dá uma piada, eles falam. Para nós, a conotação é outra, mas significa que é algo muito bom, que tem algo aí muito bom. E ela falou, eu vou ser sua orientadora. E, junto com ela, eu tive a felicidade de também ter, então, uma co-orientadora que me foi apresentada pelo Dr. Ronaldo Perlato, que é a doutora Elaine Marasca, né, que muitos aqui certamente conhecem. Então, foi uma trajetória bonita e muito rica, né? De muito aprendizado também para mim, de muita troca, né? E tivemos aí um feliz momento nessa apresentação desse trabalho. Então, esse é o percurso, né? E quais foram você já está falando um pouco da dificuldade inicial, que foi encontrar um orientador, né, que pudesse estar fazendo, né, apresentando o trabalho, né, com você aí. E quais foram as principais descobertas que você fez no decorrer da tua tese? Bom, acho que antes, assim, é uma descoberta, mas diria que é uma confirmação, né? Eu vejo o quanto que nós, aconselhadores biográficos, temos que fazer, temos oportunidades e temos, assim, eu acho que o dever, né? De trazer isso de uma forma generosa e prática para o mundo, porque eu descobri que há uma necessidade muito grande, né? Olhando especificamente para esse país onde eu estou agora, há uma realidade aqui, onde a projeção de pessoas com doenças mentais, alienantes, como a própria... a gente conhece muito, assim, tem tido um crescimento enorme, infelizmente, do Alzheimer, até em pessoas de pouca idade, né? Nas situações de demência, em geral, há uma projeção de crescimento muito grande aqui em Portugal. Eu que tenho um olhar muito forte para as organizações, assim, trabalhei com vários tipos de organização, nesses últimos 25 anos, né, pelo EcoSocial, inclusive, muito fortemente. Vejo um ambiente profissional aqui extremamente, eu diria assim, ambientes muito pouco saudáveis, né, e que compete com essa questão, né, de mal-estar das pessoas. Mas, além de tudo isso, algo que está acontecendo também no mundo, né, o excesso de informações, as pessoas se deixando levar. Então, uma grande descoberta é o poder que esse trabalho tem, em primeiro lugar, o impacto na transformação de vidas, né? E o quanto que existe, e já estamos fazendo isso aqui, né? De oportunidade, e quando a gente consegue abrir alguma porta, efetivamente, como isso traz uma transformação, né? Aqui nós já temos trabalhado com bairros, através até um fundo europeu aqui, quer dizer, através de outras instituições que nos tornamos parceiros, fazendo o trabalho, levando a biografia de forma a revitalizar áreas mesmo, né, a partir da integração das pessoas de uma comunidade, né? As pessoas, ao se perceberem, ao ressignificarem as suas vidas, isso tem um reflexo na casa, na rua, no bairro, na comunidade como um todo. Não temos tempo. Já está dando frutos aí. Muitos frutos, né? Eu escrevi um projeto que é o Travessias, também para levar para hospitais e pessoas que estão na fila de espera para cirurgias, né? Aqui há um aparato bastante grande, porque há muitos casos de cancro, né? De câncer. Então, pessoas em fila de espera, aguardando. Então, existe aí uma oportunidade. E algo que também é uma realidade portuguesa. Há muitas pessoas vivendo sozinhos, especialmente idosos, né? Numa realidade de isolamento social.
Então, eu até me tornei voluntariamente o gestor de uma entidade aqui, que é a Semente do Futuro, onde se faz, e a gente tem uma contribuição agora de trabalho com idosos, tirando idosos do isolamento social, e eles vêm, se reúnem durante a semana, onde se trabalha com a terapia artística, se trabalha com a troca através da biografia, né, um trabalho biográfico com esses idosos, né? Além de canto, teatro, enfim. Então, existem muitos espaços, né, até mesmo nos cuidados paliativos, né, onde o trabalho biográfico tem uma contribuição bastante rica. Que legal, tem um campo aberto aí, né? Eu tenho dito o seguinte, né? Acho que o nome dessa tese, esse tema que eu me propus a desenvolver, por que autoconsciência, né, Márcia? Para mudar alguma coisa, seja o que for, primeiro é preciso conhecer o que você quer mudar. E a nossa vida não é diferente, né? Então a gente precisa primeiro conhecer, né? Viver é muito simples, mas a gente precisa conhecer o que é a vida. Então, esse termo, essa autoconsciência, se refere sobretudo a essa capacidade da gente refletir, se debruçar, né, na sua própria história, na própria trajetória. Todos nós, aconselhadores, sabemos bem o que é isso, mas eu destaco essa importância da gente compreender os eventos da vida, identificar os padrões, efetivamente, reconhecer aquilo que são as nossas experiências, todas elas, e mesmo aquilo que não foi tão agradável, né? Aquilo moldou a nossa identidade de alguma forma. Então, a gente poder olhar para isso, para as nossas crenças, para as nossas escolhas e fazer algo diferente, né? Conhecer, e aí eu posso falar um pouco dessa aplicação, né, desses conceitos no dia a dia da gente, do que é essa prática diária, né? E como que o trabalho biográfico eu percebo, então, que constrói isso de uma forma muito amorosa, acho que eu posso dizer, né? Conhecer a própria história e reconhecer-se nela já enseja, então, já traz a saúde, né? Já ressignifica muitas histórias, né? Tem três aspectos, Márcia, que estão no cerne da salutogênese, que a gente chama senso de coerência, né? Conforme o Antonovsky trouxe, que é, a primeira coisa é compreender que a vida ela é compreensível, né? Em primeiro lugar, você compreender a própria vida, né? Compreender também que a vida é gerenciável, né? Existe aí o outro princípio, que é a manuseabilidade ou gerenciabilidade. E, então, a compreensão da vida, primeiro porque você olha o panorama da tua vida e isso se refere a uma capacidade que todos nós temos, precisa ser desenvolvida, que é perceber os eventos da vida como algo que tem uma estrutura evolutiva, de transformação, são previsíveis, são explicáveis, é possível explicar. Né? Mesmo nós, assim, como psicólogos de uma anamnese, é muito melhor quando você fala para a pessoa que está se passando com ela, quando você explica aquilo que está se passando, seja uma doença qualquer, ou mesmo uma patologia, a pessoa toma pé da situação e ela vai lidar melhor com isso. Sim. Dá até um alívio para ela quando ela, né, ela tem essa. E a segunda coisa que eu trago é, além da compreensão, a capacidade de gestão, como eu falei, a gerenciabilidade, está relacionada a essa percepção que é muito individual, de perceber que cada um pode, por si, reconhecer isso, que tem os recursos necessários, adequados para enfrentar os desafios da vida, sejam eles quais forem. Né? Os desafios acontecem e acontecerão sempre. Sim. A nossa atitude diante deles é que vai fazer total diferença. Né? E além de você compreender, além de ter essa capacidade de gerenciar com os próprios recursos, né, esses desafios da vida, isso desenvolve a resiliência, que a gente já começa a trazer, ou levar a pessoa para um outro patamar, mas finalmente isso resulta numa capacidade, ou com a pessoa encontrar, a partir também dos seus próprios recursos, um significado para a vida, um sentido para a vida.
Essa é a convicção de que a vida, então, emocionalmente, né, é possível manejar e tem um sentido. Tudo que acontece na vida tem um sentido, não é? Então, esses três aspectos são ou constituem o cerne do senso de coerência, né, da teoria salutogênica, e como que, então, o trabalho biográfico abarca essas três instâncias de uma forma muito amorosa. Sim. Oferece, né, uma metodologia onde a pessoa encontra essas três instâncias necessárias, né? E que hoje é tão necessária realmente para a vida, né? No nível de estresse que todo mundo hoje Exatamente. vive, né? Com, com, com Uma das todas coisas as... que eu considero que são mais incoerentes hoje em dia, né? O que provoca muito estresse, como você está dizendo, na vida das pessoas. As pessoas pensam uma coisa, sentem outra e agem de outra forma. Se nós simplesmente olharmos para isso, se cada um, né, eu proponho isso nos meus trabalhos de desenvolvimento de lideranças, por exemplo, a todo momento, ou várias vezes por dia, você estar atento a você e se perguntar o que eu estou percebendo agora, o que eu estou sentindo agora, É qual é o coerente, meu né? Está anseio agora, coerente né? o meu seguir, a minha ação, o meu pensar. Exato. Perceba que essas três instâncias que eu mencionei, né, vindas da teoria saludogênica, têm uma correlação direta com as instâncias da alma humana, não é? O Sim, pensar, o sentir e o querer. Quando a gente olha, o pensar é a compreensão do que é a tua vida. O sentir é encontrar um significado, um sentido. E o querer é a gestão da sua vida. A manuseabilidade, a transformação que você vai investir em fazer para você mesmo, para o teu bem. Não é? e esse teu trabalho, então, essa aplicação prática desses conceitos, né? Seja para uma pessoa que vai fazer o processo, seja para os profissionais que terapeutas, coaching, como a gente estava conversando, que podem utilizar, né? Esse processo. Exatamente. Bom, eu posso falar como psicólogo há 34 anos e a antroposofia veio um pouquinho depois e a biografia um pouco mais à frente. Eu percebo que as minhas perguntas, o meu olhar para o ser humano mudou, né? Depois do trabalho biográfico, depois de conhecer as leis biográficas. Então, se nós olharmos por aí, já é o suficiente, seja um profissional como nós, ou alguém que passa por um processo biográfico, que é um processo que se propõe também com que a pessoa já saia com metas para transformar a sua vida, algo muito preciso, em torno das dimensões da vida, muda o olhar, efetivamente. Então, um profissional, seja ele um coach profissional, seja um terapeuta, ou profissionais da área de saúde em geral, né? A partir do conhecimento do que as leis biográficas oferecem como compreensão, nessa visão ampliada do ser humano que a antroposofia traz, não só muda-se a visão em relação ao que é saúde e doença, né? Muda a visão em relação aos recursos que o próprio indivíduo sempre tem, e eu hoje falo com total convicção, é um lema para mim já há muitos anos, né? Quem chega com um pedido de ajuda tem recursos para lidar com situações da vida, com aquilo que de pior pode estar encontrando ou achando naquele momento. Tem os recursos. Isso eu falo com muita segurança também por conta do trabalho biográfico. Então, os profissionais de saúde que conhecem essa abordagem são enriquecidos, né, de uma concepção, de uma visão de mundo, de uma visão do ser humano que fortalece profissionalmente, né? Tanto é que quando a gente, na própria formação, e agora como docente, quer dizer, né, a gente quando apresenta, e aqui em Portugal especialmente isso tem sido muito importante, a gente apresenta a formação, é muito distinto
muito aquilo que uma primeira fase da formação traz como autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? Um caminho de transformação pessoal. A segunda fase, principalmente, já começa a adentrar naquilo que é uma diferenciação, né? Um enriquecimento para a vida profissional, seja de que área a pessoa, seja, nós temos médicos aqui, temos terapeutas, temos advogados fazendo a formação, assim como no Brasil. Mas a pessoa, independente da área de atuação profissional, ela tem um incremento, um enriquecimento muito grande no olhar do ser humano que está diante dela, seja qual for a área que ela atua. Sim. Eu faço um trabalho com residentes, né, recém-formados, residentes da nefrologia pediátrica, né, do Hospital das Clínicas. E muitos, assim, têm esse olhar, né, quando tem essa compreensão, e são jovens, entre 28 e 32 anos, quando tem essa compreensão da sua própria história, muda completamente a atuação deles no profissional e no pessoal. Jovens ainda, né? No início de carreira médica. Então, realmente é transformador, né? Esse trabalho. Né? É bem rico. Aproveito a oportunidade de estar falando aqui nesse âmbito, né, para a Eleb, São Paulo e os colegas todos que estão participando, que um dos aspectos para mim me alegra muito profissionalmente, né, eu disse de certa forma no início, mas hoje especialmente, quando a gente olha para o mundo, aquilo que está acontecendo em termos de desumanidade implica diretamente no nosso trabalho. Por isso eu usei lá atrás, no início, a palavra obrigação de cada um de nós, né? Num bom sentido, de termos com conhecimento, isso nos traz mais responsabilidade. É isso que eu quero dizer. Porque quando, diante daquilo que está acontecendo no mundo, o único recurso que a gente tem, já que a gente não vai poder evitar uma guerra, ou evitar, enfim, cada barbaridade que está acontecendo hoje, mas a gente pode e tem como único recurso aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, olhar para o exotérico, né, o que está fora, mas diante de tão pequeno que nós somos, voltamos, né, então, para o individual. É enquanto individualidades que nós temos a possibilidade de, ao nos transformarmos, contribuirmos com um mundo melhor. Sim. Não é? Sim. Então, essa é a nossa responsabilidade, sobretudo nessa era, né, da alma da consciência, onde o ser humano está mais despertando, quer dizer, isso já vem já de longa data, né? Mas esse despertar, e é um período longo ainda temos muito pela frente, no sentido de cada um poder, então, encontrar-se, sentir-se livre para essa atuação no mundo, para fazer algo que seja uma contribuição para toda a humanidade. Sim. Né? Sim. O que significa algo espiritualmente muito positivo para nós, né? Para todos nós. Silvio, e como a apresentação desse tema que deve ter sido novo, né, para a academia aí, como foi recebido? Excelente pergunta, porque foi um momento de muitas surpresas, né? Primeiro, porque é algo raro que eu cheguei a assistir por interesse próprio 2 ou 3 apresentações ou defesas, e, em geral, não vão pessoas ou poucas pessoas, enfim, só nós ali nos fazíamos presentes naquelas que eu assisti. E no dia da minha apresentação, pelo fato da gente ter os grupos de estudos, estarmos desenvolvendo alguns impulsos aqui, para minha grata surpresa, tinham lá umas 20 pessoas na sala assistindo. Isso foi surpreendente, pessoas queridas, pessoas interessadas no tema, e as pessoas que participaram da mesa, né? E aqui é um júri, é assim que eles denominam aqui, o presidente da mesa, inclusive, que era um professor da área de metodologia científica, que eu já conhecia, muito estranho ao tema, e uma das pessoas que havia declinado de ser minha orientadora, o qual eu já tinha procurado. Né? Então, quando eu vi ali como presidente, eu falei, puxa vida. Né? E sempre tem uma arguente de uma outra universidade externa, né, que é convidada. Todos eles, o trabalho foi entregue em julho do ano passado.
Do E ano houve uma demora, né? passado? Do ano passado, em julho, Tá. mas demoraram muito para me retornar, e até a Regina, brincando aqui, mas eu acho que tem um fundo de verdade, falou, Silvia, é tão diferente para eles que eles precisaram de um tempo para digerir, não é? E, para minha surpresa, a Arguente, enfim, eu tenho 15 lá, minutos, né, foi uma apresentação que é breve, e depois, porque todos já leram, e depois eles tecem uma série de perguntas. E isso foi muito surpreendente, porque se demonstrou não só uma leitura e uma incredulidade em relação a algumas coisas, e o ineditismo do tema. Eu cheguei a ouvir da Arguente que isso é novo em Portugal, inédito e talvez na Europa. Uhum. Isso, para mim, foi uma grande surpresa. E uma gratidão, porque ela levou a refletir uma série de... E as perguntas que foram feitas, então, me levaram a perceber perguntas assim, com detalhes. Na página tal, você escreveu isso, mas o que, que isso significa? O quanto que isso... E daqui para frente, o que, que você vai fazer com esse trabalho? Enfim, quais as oportunidades, né? Quais são... O que, que poderia ter sido mais feito, né, a partir desse tema? Enfim, eu vi muito interesse, em primeiro lugar, isso foi surpreendente, né? Ao ponto de que algumas pessoas que assistiram falaram, ah, essa mulher vai te procurar depois, porque ela teve um interesse tão grande, né? E uma certa surpresa daquilo que é a vida humana nessa visão a partir daquilo que Rudolf Steiner traz com a antroposofia, né? Essa filosofia, essa visão de mundo, não é? E olhe que aquilo que eu apresentei como fundamentação, eu posso dizer que é um esboço, né? Diante Uhum. de tantas obras, né? Trazer o que é a antroposofia, a constituição quádrupla do ser humano, a trimembração também, né? Os temperamentos dos 12 sentidos. Eu fui até aí e também com algumas aplicações práticas, né? Uhum. Atuais da antroposofia na saúde, possibilidades clínicas da antroposofia, né? E a antroposofia na vida organizacional empresarial, né? E com um pouquinho mais de detalhe, uma explanação a respeito da metodologia biográfica. Tá. Então, isso surpreendeu muito a eles, porque efetivamente foi algo novo. Eu, como já clinico aqui em Portugal, desde que cheguei, não é? Eu considero assim que uma pedra de toque, se eu puder usar essa expressão, há uma visão muito materialista que um trabalho como esse quebra um paradigma, né? Sim. Pessoas vivendo aí a crise dos anos 42 anos, eu posso falar a imagem, né, de que as pessoas ter sucesso é ter um carro, casar, ter um filho e ter uma boa posição social, né, um bom trabalho. Uhum. Isso é o que se busca. Uhum. É claro, eu seria leviano querer generalizar qualquer coisa, tomo cuidado e falo com respeito, mas eu estou tentando, ao dizer isso, apenas expressar por onde vem a surpresa, né, de que algo muito mais do que, que a morte não significa a morte física, e que há muito mais daquilo que significa viver, Uhum. e principalmente o que é viver em comunidade, não estamos sós. Uhum. Há necessidade do encontro, não é? Aspectos que, para nós, aconselhadores biográficos, nós celebramos, né? Porque sabemos que a vida se faz a partir de encontros. Sim. Mas a surpresa das pessoas, porque, como eu tenho frequentado ambientes corporativos aqui também, eu disse isso, inclusive, hoje, aqui com pessoas que nós estamos fazendo trabalho biográfico, nesse momento aqui, inclusive com pessoas, com o grupo, eu percebo as pessoas, cada um na sua ilha, ali no seu quadradinho, fazendo o seu trabalho, não é? Então, o que surpreende? Surpreende a pessoa expressar algo da sua própria vida. As pessoas, efetivamente, eu vejo uma dificuldade em expressar, em lidar com sentimentos, Uhum. né? E encontrar ambientes onde isso seja cultivado. Uhum. Uhum. Né?
Então, ao mesmo tempo que poderia ser um olhar dizendo, puxa, a dificuldade então é grande. Eu digo, não. Eu digo, a necessidade é grande. Aham. Que as pessoas, ao viverem essa experiência, elas são extremamente cativadas. Né? Elas percebem que muito pouco ou quase nada mudou no entorno das suas vidas, Uhum. na realidade em que ela vive. Mas ela se sente totalmente assim melhor adaptada. Então, o que mudou? Ela mudou. Sim, E ela sozinha constata isso. sim. Não é? Que o que E, mudou, na verdade, é a forma dela encarar aquilo que ela entendia que era um problema. sim. E a partir do momento em que você leva esse conhecimento para dentro da academia, que traz essa surpresa, esse ineditismo, né, para os orientadores, para todas as pessoas que estavam ali a escutar, né, o que muda para você a partir dessa entrega que você fez para o mundo e para esse mundo acadêmico, principalmente? O que muda? Com certeza, a primeira coisa que eu lhe digo é me fortalece. Temos de seguir em frente, estamos no caminho certo. Eu digo estamos porque a Regina é minha companheira, minha parceira, Uhum. e essa tese isso vai virar um livro em algum momento, né? Estamos aí já com esse olhar, mas muito mais do que isso, na prática, significa levar à frente um trabalho que tem um potencial maravilhoso, e eu destaco um dos autores, uma das fontes, né, que eu usei para esse trabalho, que diz respeito a um estudo, né, daquilo que na história, na biografia da humanidade, né, a cada conjunto de mais ou menos 50 anos, são grandes ciclos, né, como teve na tecnologia mais recente, mas antes do automóvel, antes lá atrás do algodão, enfim. Esse ciclo daqui para frente diz muito respeito a serviços de saúde. E por quê, Márcia? Porque aquilo que, pela mão do próprio homem, o homem está causando para si, esse mundo tão adverso, tão difícil que o homem tem criado, isso tem um significado pontual. Daqui a alguns anos, e aí existem projeções estatísticas que eu coloquei no trabalho, né, seja de Portugal, mas a gente olha para o mundo, né, em 60, 70 anos, nenhum governo vai ter dinheiro para cuidar Sim. da saúde, dado o número de pessoas doentes que terão nesse planeta. Então, trabalhos como a biografia humana, e eu quero agora falar essa língua, se torna, inclusive, ele é salutogênico, sim, mas ele é porque é a linguagem que talvez um governo vai querer ouvir, vai ser representar a economia, Uhum. porque não vai se ter dinheiro, nem nenhuma empresa vai ter dinheiro para cuidar da saúde das pessoas, do número de pessoas doentes. Então, quando a gente olha aquilo que o Antonovsky traz como concepção integrada de saúde e doença como polaridades e que o indivíduo se situa nesse contínuo de saúde a depender das práticas que ele tem na vida e que mesmo o indivíduo numa situação de adoecimento já instalada, ele pode buscar atitudes ou desenvolver novos comportamentos na vida que façam com que ele possa mitigar os efeitos da doença. Olha, isso é o futuro, o que o futuro é melhor e acreditar na vida, não é? Uhum. Então, Legal. assim, falando do impacto que foi a tua pergunta, para mim, me fortalece e digo para os colegas aconselhadores biográficos, temos muito o que fazer com esse trabalho tão generoso e tão amoroso e com muita gratidão à doutora Gudrun e a todos os demais que vieram antes, que puderam contribuir com esse trabalho, não é? Eu acho Muito que é a forma que a bem. gente tem de honrar esse trabalho, viu, Márcia? Sim, sim, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Muito bem, Silvio, 19h46, estamos chegando ao fim aí
desse bate-papo. Ficaria mais um tempo aí para conhecer mais essa riqueza, né? E a importância de você abrir esse campo aí em Portugal, né? Como tem sido importante e relevante aí para o mundo e para a tua missão agora, né? Daqui para frente, né? Com certeza. Muito bem. A Regina está enviando a gratidão a Ronaldo e a Márcia Della Negra. Faz um tempinho aí que ela entrou. E muito bom. As tuas considerações finais para a gente ir encerrando. Sim, eu talvez trago um pouco aqui aquilo que são as perspectivas, porque, de alguma maneira, pode ter uma contribuição para alguém, porque o que nós temos feito com esse trabalho aqui também nos surpreende. Por exemplo, a Regina recentemente abriu uma porta e a gente, com palestras e mostrando as leis biográficas dentro de um trabalho. Ou, aqui tem um laboratório, especificamente aqui na nossa cidade, chamada Laboratório de Envelhecimento, é um local, uma instituição, onde o tema luto tem sido trabalhado. E a visão biográfica e aquilo que essa visão pode oferecer para as pessoas tem tido uma grande contribuição também. Além disso, como eu falei, os cuidados paliativos, né? Especialmente voltado para idosos, que é algo que carece de uma atenção aqui em Portugal e há muito para se fazer. Então, assim como já estamos fazendo aqui em Arouca, que é uma localidade próxima, na Semente do Futuro, quando um conjunto de pessoas de mais idade, com muita experiência de vida, e aqui na Europa, quando eu digo isso, as pessoas vivem muito, eu estou falando de pessoas de 80, é muito comum, Olha. pessoas de 80 anos dirigindo, né, tendo a sua vida 90, assim, são essas pessoas que eu estou falando, elas, ao trocarem experiências de vida, ao falarem, falam poeticamente, sempre, e é como que um acende, sabe, desperta algo no outro sempre. E a gente tem tido a grata oportunidade também de fazer encontros intergeracionais, né? Olha. Nessa mesma instituição, eu fiz um bootcamp, por exemplo, eu coordenei um trabalho com jovens. Então, eles frequentam o mesmo ambiente em alguns momentos, não é? Sim. E como é um ambiente muito voltado para a agricultura, não é? Acabamos de trazer um agricultor biodinâmico do Brasil para atuar aqui nessa terra. As pessoas, é muito bonito você ver, como aconteceu há poucos dias, essas pessoas idosas falando da vida, mas elas falam a partir do plantio, das épocas do ano. E os jovens, especialmente aqueles tipo, jovens que vêm de Lisboa, por exemplo, que têm já uma outra realidade de vida, estão na universidade, têm muito a aprender e ficam surpresos, né, com algumas afirmações que essas pessoas com mais experiências fazem. Então, a biografia da vida, a história de vida, efetivamente é como uma chama, não é, que é capaz de acender outras chamas e as pessoas se iluminam. É essa experiência que a gente tem vivido Que legal. e que é de grande surpresa, não é para nós. Nossa. Coisas assim, enquanto considerações, né, finais em relação assim à importância que esse trabalho tem, até mesmo onde você pode encontrar alguma resistência, é ali também que está o grande tesouro. Sim, Não é? veja a tua experiência na academia, é isso, né? Foi revelar um grande tesouro para quem não tinha essa percepção, né? Esse olhar para ver isso. E que beleza que vocês estão fazendo, você, a Regina, aí em Portugal, né? O quanto que vocês estão desbravando, né? Todo esse potencial que tem realmente o trabalho biográfico em várias áreas aí.
Muito bom. Parabéns, parabéns para você, Regina, e Gratidão, gratidão. todos. Gratidão a Márcia, Delaneira, querida, e todos aqueles que constituem, né, e contribuíram com a nossa formação. Assim como transformou a minha vida, eu espero que continue transformando a vida de muitas pessoas. Agora, E grato a todos os colegas. agora está nas mãos de vocês aí em Portugal transformar a vida de outros, né? Que tantos venham. Muito bem, a Regina está dizendo que Portugal é um presente na vida. Deve ser mesmo, Regina. Então, muito obrigada, Silvio. Muito Grato a você. obrigada a todos que assistiram ou quem vai assistir. Deixa aqui as suas considerações ou qualquer dúvida ou pergunta para o Silvio. Coloca aqui nas mensagens que depois a gente pode encaminhar ou o Silvio responder depois. E assista, comenta e divulga essa live aí para as pessoas. Se tem pessoas em Portugal que você conhece, recomenda, que vale a pena. Muito bem, muito obrigada a você, Silvio. Foi ótimo. Grato pela oportunidade. Estamos por aqui, venham. Isso, A gente tem, obrigada. Márcia, o Airbnb Biográfico. Olha, Então, são muito bem, pessoas aqui hospedadas, trabalhando biografia, que é muito bom. que ótimo. Então, aí em Portugal, procura a Casa do Biográfico, certo? A Casa do Biográfico, A exatamente. Casa do Biográfico, muito bem. Obrigada, gente. Beijinho a todos. Boa noite Boa a noite. todos.